sabe? Não está sabendo nem saber quem é ela. Então ela olha para o filho, Para a Sônia. olha para a esposa, diga, meu filho. 2019, os eventos 2019 para antes, né? Antes da pandemia, era mais fácil se encontrar. Depois dessa pandemia, porque foi um susto, né? Fechou a igreja, tudo. Não faz nada. Não visite sua mãe, que ela pode morrer. Não é o que vai. Agora, como é que tá para fazer esses reencontros? Não, estamos aqui, né? Inclusive, quando a gente começou com Giliane, né? A importância desse trabalho, né? Eu estou voltando. Cheguei, Brasil. Cheguei, município de Conceição de Jacuípe, né? Então, assim, o Desperta Débora é isso, né? Existe o Desperta Débora, inclusive, né? Mundialmente falando, de trabalho das mães de joelho, filhos em pé. Né? Não é meu, é de outro pastor, onde eles estavam, né, em um local, não sei se foi a Índia, não sei bem a história, não estou me lembrando, e ali aconteceu que eu vi algo maravilhoso, inédito, né? As mães ali de milhares de lugares, e ali entrou os filhos naquele lugar e aceitaram e confessaram a Jesus. E esse Desperta Débora, no qual é um projeto, justamente na passagem de Juízes 4, em que ela se levanta, olha para o monte, né, do Lando, que eu não vou contar a história toda no momento, para poder todos terem curiosidade de ler Juízes 4, onde ela ali olha tudo, ela olha a situação daquela cidade, né, e ela diz assim, eu vou ser mãe dessa nação. Entendeu? Então eu me vejo assim. E despertar essas mulheres, sabe? A mulher desperta assim, acorda, está em tempo, né? Da idade que você tiver, está no tempo de você acordar para entender a importância de quem você verdadeiramente é, entendeu? Ainda tem jeito para o seu filho, ainda tem jeito para o seu esposo, ainda tem jeito para aquilo que você tem lutado a cada dia e você acha que morreu. Né? Então, esse trabalha a questão né, se diz, do objetivo de fazer ela também entender na questão do empreendedorismo, né? Na linha política, sabe? Emocional, física, ela num todo, sabe? Uma coisa que eu observo na nossa sociedade é que nós mulheres fomos muito instigadas a competir umas com as outras. Nós fomos instigadas a ficar triturando umas às outras, sabe? Sim. Quando uma mulher ascende, seja em que aspecto for da vida dela, a outra sente, de certa forma, como se fosse uma inveja, né? E que não é a inveja de uma maneira geral, ela não é um sentimento positivo. A admiração, sim, porque quando você admira algo, você sente-se motivado a copiar aquele comportamento ou copiar aquelas regras que levaram aquele indivíduo àquele sucesso, né? Mas quando você inveja, não. Você não deseja que aquela pessoa tenha aquilo porque você não acredita que aquela pessoa mereça aquilo. A questão da inveja é porque ela gostaria de ser o que ela não é, entendeu? Então, assim, quando você, como eu te expliquei para você, eu passei por várias fases de cura, né? E uma delas é, digamos assim, quando você percebe que o outro, né? Tem até umas frases no Instagram. Quando o outro não sabe quem ele é, ele faz o quê? Ele faz de tudo para chamar a atenção, mas usando uma forma de diminuir você, né? De inventar coisas, assim, para que todos tirem a visão daquilo que as pessoas que você é, né? Então, assim, existe isso, a competitividade não existe, não tenha dúvida, mas, assim, por exemplo, no meu caso, a Juliane e outras mulheres que eu vejo aqui no município, que tem várias mulheres assim, que sabem o que ela quer, continua ali, ela não para, entendeu? E porque, na verdade, o invejoso, ele não quer o que você tem, ele só quer ser você. Porque você brilha, você tem um sorriso. Por exemplo, se você não tem calma, está sorrindo porque está dando a perna, o outro não entende. Aí essa alegria daquela pessoa incomoda. Então, assim, o outro incomoda. Então, aí vê dessa forma. Como existe também a questão da inspiração. Tem melhores que olha para você e se inspira. Já é uma coisa diferente, entendeu? Mas até que é gostoso, porque a gente olha e fica assim reconhecendo. Mas, na verdade, isso não é gostoso, né? Mas, assim, que essas mulheres que pensam até no nosso município, hoje a gente fala sobre sororidade, né? Sobre uma mulher ajudar a outra, né? Que mude, estou falando, uma maneira de se pensar, sabe? Então, você é capaz, você pode. Tem pessoas que têm uma capacidade tão grande e não conseguem enxergar a sua capacidade e fica criando problema com outras pessoas. Mas é justamente por isso que eu estou dizendo que houve um projeto que nos deixou muito caladas por muito tempo, né? E outra, instigou em nós a competitividade. As mulheres não valorizam umas às outras, sabe? A mulher tem muitas vezes, ela acredita que a vida dela não é feliz porque outra mulher está interferindo na vida dela. Quando muitas vezes ela tem um compromisso
com o seu companheiro, com o seu namorado, com alguém do sexo masculino, e é ele quem lhe deve a devida satisfação, não é a outra mulher. Logicamente que se houvesse uma consciência, ninguém entraria no território da outra. Com certeza. Né? Que o certo tomaria, seria você tem sua identidade, você não vai tomar. Aquela questão assim, você está lá, você chegou, né? Você tem, por exemplo, essa maneira minha de falar incomoda, essa maneira de ser incomoda muita gente. Nunca tá incomoda muita gente, 2 elefantes incomoda muito mais. Mas é verdade, incomoda esse jeito. É isso que eu estou falando com você. Eu cheguei um tempo na minha vida em que eu dizia, meu Deus, me muda, meu pai, me transforma. Porque eu tenho um jeito assim, é como diz, eu tenho classe e tenho glamour, né? Você é etiqueta, você tem onde sentar na etiqueta, não é um cerimonialista, eu sou um cerimonialista, né? É assim, trabalho de produtora de eventos. Então, assim, esse jeito, aí eu dizia assim, esse jeito meu, desde pequeno de falar, fazendo, né, os gestos, tá, aquela maneira, eu faço, me diga, o que é que eu vou fazer, sabe? Então, assim, na época, não é verdade? Na verdade, eu queria mudar, eu dizia porque incomodava, não, até um ponto que eu entendi, gente, se tá fazendo tudo isso, não é porque tá incomodando, significa que tá bom, até os meus colares, né, sabe como é? Deu do outro colar, assim, gente, é minha joia, ainda falava para meus alunos, você que diga que isso aqui é bijuteria, é minha joia, entendeu? Então, assim, eu vejo até o outro fazendo até a mesma coisa, que não tinha costume de fazer, até a maneira de vestir combinando, da passadeira, né, tudo combinando, sabe assim, mas essa é a minha identidade, né? Esse não é moda, é estilo, porque moda, ela passa, é isso que precisamos entender, né? Então a mulher precisa disso, eu não preciso da moda, tem dia que eu tô de sandália baixa, rasteira, sabe como é? Não é a roupa que me define, não é a minha profissão, nada disso me define, o que me define é a minha essência, quem eu sou, de aceitar isso, mas passei pelo processo, né? Eu era muito vaidosa, a ponto de não ir para os lugares, entendeu? As cúrias que a gente vai chegando, de não ir, perdia porque não tinha roupa nova, sabe? Tudo combinando, mas era por vaidade. Até no momento de entender que não era o batom combinando com a lingerie que me definia, sabe? Mas eu tive que passar pelo processo. Então é isso. Então quando o outro age de alguma forma que eu noto que é isso, a mim não está dizendo nada. O outro está dizendo, você é isso, mas eu não sou aquilo que a pessoa está falando, entendeu? Que está fingindo. Eu nem respondo. E aí pior ainda a situação. Entendeu? Então, assim, o silêncio para mim, eu aprendi isso, é a melhor coisa, e você agir. Uma história, Valdívia, né? Eu não sei como é a história dele, que não é muito positiva por enquanto aí. Foi jogador do Palmeiras, você conheceu, né? Mas, assim, o que me chamou a atenção dele, que ela encatou no Palmeiras. Palmeirense. Era que, quando mais batiam nele, ele levantava e fazia um gol. Ele não dizia nada. E nem revidava. Entendeu? Eu achava aquilo ali, o que me chamava a atenção, porque eu amo fatos, né, contoterapia, essas coisas que me dão uma lição de moral. Eu amo observar a história. Meu Deus, em tudo que eu falo, até nas palestras, eu tenho que estar contando história. E eu ficava assim, não era do jogo, não, era ele, aquela atitude dele. Mas, de verdade, o exemplo é o que edifica. Menina, você já imaginou uma coisa dessa? Assim, quanto mais alguém fala, que mostra, às vezes, o que você nem é e nem fez, você fica sem, por exemplo, nem pode responder. Aí a melhor coisa é o quê? É o tempo. Né? Aí a gente percebe que o tempo se revela. Independente do tempo que a gente queira. A nossa carne, qual é a reação? Minha carne, vou mostrar, vou fazer por causa do orgulho, assim. É isso que eu falo sobre habilidade socioemocional. Não é suprimir, engolir. Não, é buscar ser transformada para que o que o outro fizer a você não lhe atinja e você continue. O segredo do silêncio é porque não lhe para. Você vai buscar outros anos. Foi o que eu fiz durante esses 4 anos. Entendeu? E agora estou recomeçando, não é, de uma forma justamente isso, para poder levantar as mulheres que de alguma forma foram magoadas, foram feridas, foram caluniadas, julgaram, fizeram coisas que não fizeram, para poder tentar ser melhor, né? Tentar, vamos dizer assim, não sei a palavra agora própria para isso. A gente ainda tem que ter cuidado com as palavras. A Sônia, a vontade era outra. Tem uma coisa no Instagram que minha nora mandou pra mim, que eu sou muito autêntica. Se eu não gostar de alguma coisa, a minha cara, minha filha, tá entorta e mostra assim, né? Eu tô pedindo a Deus para mudar meu jeito de ser, mas a minha cara mostra. Não, mas veja bem, eu acho o seguinte, tudo que você falou, eu acho que prescinde do autoconhecimento. Isso. Você nunca vai alcançar essa sabedoria, porque é isso que a gente aprende ao longo do tempo, observando o que deve fazer, é sabedoria. Né? Saber
em que guerras entrar. Eu sempre falo para as pessoas, porque eu trabalho muito com problemas, então eu digo, você deve saber as guerras onde você vai entrar. Isso. Porque assim, e a vida... as guerras, você tem que saber tudo. Porque a gente tem uma mania de dizer assim, não, fulano tá não sei o quê. Não, minha irmã. Davi, para poder tirar aquelas pedras, ele analisou tudo. São 5 pedrinhas. Olhou aquele tamanho de... Não é isso? Tem que ser certeira. Quanto maior for a pessoa, mas eu tenho que saber o campo da guerra. Eu tenho que conhecer. Gente, se eu tiro essa coisa, se Deus diz assim, ó, você vai atravessar o Jordão. Sim, como é o Jordão? Eu tenho que saber a história, entendeu? Para chegar, tem pessoas que dizem assim, né, que é o Vale de Baca, que está no Salmo 84. Aí eu gosto de ler aquilo, né, porque é um local de poços, né, onde tinha uma planta e que ali emanava um cheiro delicioso, um bálsamo, olha para isso. Então as pessoas, para passar pelo deserto, imaginou, eles ficaram esperando até chegar nesse poço, sabe? Para poder ter força de beber água e ir para Jerusalém adorar. Entendeu o que eu quero dizer? Então, assim, a questão é justamente essa, sabe? De a gente poder entender aquilo que verdadeiramente Deus está querendo para nossas vidas, mediante a linha de perigo do que está acontecendo. Bem, eu estou vendo que o campo do perigo de guerra está ali. Eu tenho que conhecer cada coisa. E eu tenho que ter paciência. Eu tenho que analisar as coisas, não é questão da frieza, certo? Mas, como você falou, buscar a sabedoria, entender. E outra coisa, vale a pena? Não. Entendeu? Então eu penso desse jeito, não vale a pena. Quanto eu perco com isso? Porque às vezes você diz assim, eu ganho o quê? Não, não é o que você ganha que é a pergunta para ser feita. O que é que eu perco com isso? Né? Porque as pessoas não têm noção, hoje eu falo isso com muita propriedade, você não tem noção do que é perder a sua paz. A pessoa às vezes me diz assim, gente, você viu, tem uma joia caríssima. Caríssima? Você não conhece o que é caro. Caro é paz, minha filha. Sabe por que caro é paz? Porque as pessoas milionárias, quando elas perdem a paz, nenhum centavo do dinheiro que existe na conta delas serve para absolutamente nada. Que tipo de prazer um ser humano sem paz tem? Ele vai para uma festa fazer o que lá? Angustiado, depressivo, sabe? Pensando em se suicidar. Você pode ter uma mesa farta. Exato. Se você não estiver bem emocionalmente, você não vai ter fome, né? E outra coisa, essa questão de você estar sozinho também, né? Tudo isso acontece. Então, mas quando a gente fala assim na questão de guerrear, de todas essas coisas da inveja, de pessoas que falam, né? Das palavras, da calúnia, tudo. Então, assim, nada melhor do que você fazer como Valdívia mesmo nisso aí, né? Levanta e continua e faz o que você é, sabe? O que você tem. Então, eu vou ser quem? Eu mesma, mostrando verdadeiramente os propósitos e ninguém, sabe? Aquele que está fazendo isso não tem aquilo que você tem, como você falou, né? Não tem o que você tem. Então, para que eu ficar me desgastando, né? A gente sofre, porque aí é ser hipócrita demais e a gente saber de uma coisa que está acontecendo, né? E você não se machucar. Mas é como eu digo sempre, não é a questão do suprimido engolir. Engole e chora, tomar porradazinha, não é? Você engula, cai de você, que se você... Né? Assim, não é isso não. É entender a situação. É entender que aquilo ali pode te empurrar você ir muito mais além, sabe? Como não tem a história das pedras. Então eu aprendi, amados, olha, pense. Peguei as pedras, sabe? Não construí o castelo porque eu não ia morar dentro do castelo, nem construir algo, né? Mas galgando ponte, sabe? Ponte de união, ponte de levantar mulheres, sabe? Mais forte do que nunca, sabe?